Olá, você está no Samurai Morcego, meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos analisar esse capítulo fantástico, que foi o capítulo 957 de One Piece Ultimate. Ninguém traduziu esse Ultimate, né, Ultimato, ou sei lá, mas enfim, vamos chamar de Ultimate. Bom, antes, né, da gente começar aqui a nossa análise, eu queria agradecer, né, o apoio aí de vocês nos últimos vídeos de reação e de análise também, tá sendo muito bacana. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, curtam o vídeo se vocês gostarem, sigam lá a nossa página no Twitter, @samurai_morcego, que a gente também posta muita coisa lá, a gente também tá tendo um feedback muito grande das pessoas, né, comentando sobre o capítulo e tudo mais, o hype, né, em volta desse capítulo. E, bom, vamos pra análise aí, tem muita coisa pra falar. Bom, Calu, antes, né, vamos dar aí uma ideia do que você achou desse capítulo. Assim, eu tava comentando com você, passamos o dia falando disso, né? Estava ansioso para sair ontem. Esse capítulo foi um pouco inesperado. Eu tava achando, do jeito que o hype tava, né? Que saiu spoiler antes, eu tava achando que ia ser um capítulo um pouco mais misto, né? Que não ia focar só no Nuke, ia ser um capítulo de acontecimentos, né? De ações, acontecimentos, ou alguma revelação. Mas não, revelação de acontecimentos mesmo. Sim. Mas não, ele foi um capítulo bem conciso, com explicações, e só sabe, senta que lá vem história que tinha na cultura, senta que lá vem história. Pra mim, que gosto disso, eu amei, não poderia ter gostado mais. Mas eu conheço gente que, assim, ficou um pouco chateada, porque o hype tava tão grande, né? E como foi um capítulo paradão, a pessoa ficou um pouco desapontada. Mas, pra mim, Calu, foi excelente, não poderia ter sido melhor. Sim, foi assim. Eu acho que a gente quase nunca tem um capítulo assim. Sim. E só mostra o quanto ele foi importante na história de One Piece. Eu acho que é um dos capítulos mais importantes da história de One Piece. Tipo, ele dá um background que a gente não sabia. Assim, a gente só tinha peças e ele finalmente juntou essas peças e foi sensacional, assim, como ele contou. E óbvio, né, as revelações de recompensa, que é um negócio que a gente especula há tantos anos. E, assim, eu também achei que, tipo, foi, assim, na primeira leitura foi um pouco inusitado essa coisa de se passar apenas em um lugar só, né, o capítulo inteiro. Basicamente, né, tem algumas cenas fora, mas assim, no final das contas é um capítulo extremamente importante, dá espaço aí pra gente falar muitas coisas, analisar muitas coisas. E também já dá um pouco de retorno pra gente, com tanta dúvida que foi instalada em 20 anos de One Piece. A gente agora conhece mais do mundo. E assim, um mundo grande igual One Piece, do jeito que ele construiu aí há 20 anos, é sempre bom quando a gente descobre mais, né? Porque as dúvidas que deixa são muitas e ainda tem muita coisa para responder. Sim. Bom, então assim, vamos começar aqui a comentar sobre uns aspectos, né, do capítulo. Eu quero focar principalmente na história do Rocks, do pirata em si e do bando dele, mas antes disso a gente teve um pouco, né, de cenas na nova Marineford, né, e ali a gente viu a Akainu falando com o Fujitora e tudo mais. O Fujitora aparentemente estava enfrentando, ou já enfrentou um dos Chichibukais. Pela cena ali, tinha um rei dos mares do lado, parecia o reino de Boa Hancock, mas talvez não seja. Outro pirata, né? Pode ser também o Bug ou o Mihawk, que eles também estavam próximos de alto mar, né? Quando a gente viu que eles iam ser presos pela marinha no capítulo anterior. O Evil eu acho mais difícil porque ele estava em terra, né? Tipo, não tinha navios em volta dele. Mas a Boa Hancock não estava com o Sabo? O Sabo não estava lá com ela? O Kobe. Nossa, desculpa. Eu também confundi direto. No capítulo passado eu também confundi. Mas então, o Kobe também tava, mas assim, ele não é um almirante, né? Ele é um contra-almirante, então ele é de um ranking menor, então pode ser que eles foram com um contra-almirante e um almirante mesmo, né? Então, assim, dá espaço também pra pensar nisso. E ele tá com uns band-aids, né, o Fujitora, e a gente não sabe se isso é dos eventos pós-Reverie ou se foi depois que ele enfrentou um Chichibukai, ou seja, talvez essa cena já se passe depois
dele já ter, né, enfrentado. Tem uma, né, parece que ainda tá acontecendo um conflito, mas ele parece que deu uma pausa ali pra falar com a Akainu. E Então como ele já tá interessante. machucado e tá acontecendo o conflito, quer dizer que não tá no conflito ápice onde precisavam dele, entendeu? Ele não tá ali enfrentando de fato. Então, acho que é cabível a gente pensar que pode já ter acontecido, eles estão fugindo, né? Alguns vestígios. Ou será? Será que eles podem ter perdido? Entendeu? Ou estão se retirando porque o Shichibukai é forte demais? Seria, talvez, né? Talvez a boa Hancock, né? E toda a ilha lá foi atrás, né, deles, né? Eles não conseguiram, não sei. Mas, enfim, né? Aí depois a gente vai pra parte principal, né? Que é toda a conversa do Comodoro Brand New, né? Que ele vai falando pra todos os outros vice-almirantes e tudo mais da Marinha sobre as notícias que estão acontecendo, sobre a aliança do Kaido e da Big Mom e como isso vai afetar dali pra frente, né? E aí ele conta um pouco do background deles, né? Dos dois, e o passado do Rocks, que é o mais importante. E assim, foi muita informação, então eu vou tentar aqui resumir um pouco algumas evidências. E para começar, eu já vou deixar uma bomba aqui, que é as ligações do Rocks de Sebek ou Shebek com o Barba Negra. Porque tem muitas ligações, agora que a gente sabe várias informações, e é muito curioso, né? Tem até gente especulando se o Marshall D. Teach pode ser filho do Shebek. Então, assim, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, os dois são D, certo? O Rocks era basicamente um grupo de piratas mais clássico de One Piece, né? Eles saqueavam... Oi? Daqueles de filme. Então, meio Piratas do Caribe, assim, né, de que eles não se importavam uns com os outros, saqueavam, matavam uns aos outros, era uma coisa, assim, bem, assim, bárbara, né, e o Barba Negra, por acaso, ele também matou um membro dentro do próprio grupo, que foi o que causou aí a traição dele dentro do grupo do Barba Branca. E a gente sabe, né, que o Barba Branca também estava no Rocks, mas ele tem uma filosofia totalmente diferente do Rocks. Né, ele acabou se aliando ao Rocks, provavelmente para ganhar fama, para conseguir proteger a ilha natal dele, né? Então foi meio que um sacrifício que o Barba Branca fez. E o Barba Negra, ele tem essa coisa de já ter matado alguém dentro do bando, ele não ter se importado com alguém dentro do bando, que é parecido com a filosofia do Rocks, do bando dele. E... o barco do Barba Negra se chama o Sabre de Shebek. Então, isso quando você me falou isso hoje, eu fiquei desacreditado. Onde é que você viu isso? Foi no Library of Ohara? Eu acho que foi... então, foi pelo Library of Ohara, mas eu acho que essa informação foi dada em um Vivricard. Na época, ninguém se importou muito, né? O Sabre... Isso dá muita credibilidade pra sua teoria de que ele pode ser o filho do... Então, o Sabre... de Shebek pode significar que, tipo, ele seria, tipo, alguém que, sabe, tem um respeito pelo Rocks, né, e talvez o barco, né, esse navio que o Barba Negra pegou, e pegou recentemente, não é de muito tempo não, antes ele vivia, tipo, num barquinho meio zoado lá, né, e aí pode ser que o Sabre seja, tipo, o barco do Rocks, né, e a outra conexão é que atualmente o Barba Negra se estabeleceu em Beehive, que Beehive é colmeia, né, em inglês, a colmeia dos piratas, vamos dizer assim, né, e é o mesmo local onde os Rocks também ficavam. Foi uma revelação aí bem importante. E, tipo, então tudo isso meio que se junta pra parecer que eles têm uma conexão muito forte, né, tipo... Ou pelo menos uma admiração muito grande, né? Então, né, pode ser que ele tenha uma admiração, mas a gente sabe que o Barba Negra, ele tem uma, assim, ele tá sendo meio vingativo com a jornada dele. Então, talvez por terem matado o pai dele, que seria o Rocks, ele tá meio que nessa jornada de, tipo, ser o rei dos piratas, mas também destruir qualquer um que tiver na frente dele, entendeu? E, assim, uma coisa interessante é que o Rocks, ele queria se tornar o rei do mundo, ele não queria nem se tornar o rei dos piratas, porque na época não existia essa coisa, né? O Roger que cunhou o termo rei dos piratas. Então o Rocks seria tipo pré-Roger, né? A ambição
começou ali, né, de ser uma pessoa que conquista o mundo inteiro. Ele foi o primeiro, o Rox. E agora a gente vive, né, num período que o Barba Negra e o Luffy também, obviamente, são os dois potenciais reis do mundo, né, ou reis dos piratas, né. Sim. Então é muito interessante pensar também nisso. E assim, né, o que aconteceu com o Rox? Ele morreu, desapareceu, não fica claro se ele, né, continuou vivo, se ele foi preso ou alguma coisa assim. Eu acho que se ele fosse preso a gente saberia, mas ou se ele simplesmente desapareceu. E pra dar uma dica, talvez, o nome Rox vem de um pirata que realmente existiu, chamado Rock Brasiliano. Tá brincando? E por acaso... Brasiliano? Cara? Então, por acaso, ele foi um pirata que dizem que ele era holandês e que ele se estabeleceu aqui no Brasil, em Pernambuco, eu acho. Não é possível. Então. E aí ele era chamado de Rock Brasiliano. A gente não sabe o nome verdadeiro dele, mas é o nome, né, que ele cunhou como pirata. E é muito interessante, porque esse Rock Brasiliano desapareceu. Não se sabe o que aconteceu com ele. Então pode ser uma dica aí do próprio, né, nome e o destino do Rock ser o mesmo do Rock Brasiliano. Então talvez então, o cara tá escondido deixou... no Brasil, é isso? Oi? O cara tá escondido no Brasil. Então, né, não sei. E assim, né, tipo... o Oda já usou muitos nomes, né, de piratas famosos e que existiram. O LOL, né, o Kid... Então, o Barba Branca não existiu, né, o Barba Negra sim, né, mas tipo... Não, nunca existiu um Barba Branca. Mas o Barba Negra existiu, né? Que é o mais famoso dos piratas, né? Que tem aquela barba com os pavios, né? E tudo mais. E, tipo... mas o Kid, por exemplo, né? Foi um pirata real. E acho que a Jewelry Bone também foi. Alguns supernovas têm os nomes de piratas reais. E agora também o Rock, né? Uma outra curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas o Beehive também provavelmente foi a ilha onde foi fundado né, foi criado o jogo do Dave Backfight, né? Porque é ali que, né, no Fox fala que foi numa ilha onde os piratas prosperavam e tudo mais. E é muito interessante pensar, né, que tipo até o arco mais aleatório de One Piece tá sendo amarrado de certa forma com eventos até importantes, assim, né? Tipo, talvez o Rox que assim brincava de Dave Backfight, sabe? Tipo na Beehive, eu não sei, mas enfim. Uma outra coisa também é que eu vi que, assim, a silhueta do Rox é engraçado, porque o Rox é o mais importante, né, daquele grupo antigo, né, que viveu há 40 anos atrás, mas, tipo, ele é o mais baixinho de todos ali, né? Tem o Barba Branca, o Kaido e a Big Mom nas silhuetas. Mas aí você também tá comparando com quem? Então, mas é curioso porque, né, tipo, a gente tem essa disparidade entre tamanhos de certos humanos, e eles são humanos, né? Assim, a Lin Lin não, né, ela é meio gigante, né, mas e o Kaido também, eu começo a suspeitar de que o Kaido talvez seja um híbrido de gigante, daqueles gigantes do Oz, com um humano, mas isso eu não tenho nenhuma ideia de que seria isso mesmo, mas ele tem aqueles chifres e tudo mais, que eu não acho que seja da Akuma no Mi dele e tudo mais. Mas enfim, o próprio Barba Branca, que é um humano normal, mas ele também era enorme, né? Então assim, tipo, é interessante que o Rox, no final das contas, é um cara baixinho, e ele é todo com cabelo espetado, e tem uma outra silhueta que mostra mais a cara dele, e ele me lembra muito César, né? E assim, aí tipo, até o Arthur Library O'Hara até especula, será que ele é filho do Rox, o César, e tipo... mas esse papo de ser parecido, isso aí tem desde o começo do One Piece, aparece um personagem que é parecido com o outro e nunca tá ligado? Eu não sei, né, mas assim, tipo, seria engraçado, né, se... seria, mas não tem, nossa, então, o César, o que tem a ver, entendeu? Seria porque mais plausível assim, qualquer outra pessoa, menos o César.
o César, ele tem uma importância, né, tipo, no passado, assim, ele, por exemplo, ele trabalhou junto com o Vegapunk e o Vince Smoke Judge, né, nos laboratórios deles e tudo mais, então talvez ele tenha uma conexão, né, um pouco mais importante do que a gente espera, eu não sei, mas, enfim, e falando um pouco sobre os 3 Yonkous que viviam eles existiram na época no bando do Rocks. A Big Mom, naquela época, ela já tinha os filhos, alguns filhos dela, né, quando ela estava no Rocks. Por exemplo, o Katakuri, a Brilli e o Perospero, todos assim, os Vivricards já mencionavam que eles nasceram em portos e dentro de navios. Então, assim, foi antes dela estabelecer o reino dela, quando ela ainda era uma pirata do Rocks. E muita gente... Quem que são esses filhos, hein? Ela tava na tripulação... De quem que são esses filhos? Ela tava Então, na tripulação limitada, né? Se ela tava dentro da tripulação com 7 malucos, quem que é? Então, aí tem uma teoria já muito antiga, que o trio, né, que os trigêmeos, Katakuri, Oven e Daifuku, eles podem ser filhos do Kaido. E assim, tem algumas semelhanças físicas, o cabelo de um deles é parecido, o Oven, ele é o mais parecido com o Kaido, quando ele fica bravo, assim, dá pra ver a cara dele, assim, a barba dele é bem parecida com o do Kaido, então tem essa teoria, né, o Kaido na época, ele era mais jovem, assim, do que a Line, ele era um novato, na verdade, né, ele era tipo um aprendiz no bando, a gente descobriu isso nesse capítulo, e assim, né, só dali a 18 anos, mais ou menos, do evento de God Valley, que ele invadiu o Wano. Então ele ainda, sabe, tava amadurecendo naquela época. E falando né, desses Yonkous, né, o que já morreu, o Barba Branca, ele ganhou a notoriedade dele nessa época e depois que ele fundou a tripulação dele, né? Até agora a gente também descobriu nesse capítulo que o Oden, ele estava no bando do Barba Branca. Isso já tinha sido mencionado, mas a gente agora tem uma certeza, né? Que o Oden ele fez parte do bando do Barba Branca. E pelo jeito que o capítulo tratou, esse Oden era uma figurão, hein? Tipo, um pessoal, cara forte mesmo. Conhecia só os caras mais importantes. Então, e aí assim, tipo, o quão forte, né, a gente precisa muito de um flashback também do Oden, assim, né, pra saber como ele era, né, principalmente, né, a cara dele e tudo mais, porque ele que, né, feriu o Kaido, né, e ele usava 2 espadas extremamente fortes, e assim, muita gente... um pedaço do Kaido, foi isso? Ele usou a Ema, né, pra furar o Kaido, né? O Kaido tem aquela cicatriz no peito exatamente por causa dessa ferida, né, da espada do Oden, né? E aí, uma coisa que especulam é que ele podia ser o primeiro comandante do Barba Branca, né? A posição que depois o Ace... né, entrou no bando do Barba Branca e acabou tomando essa posição. Então, pode ser, né, que o Oden, como ele era tão forte assim, ele pode, né, muito justamente ter essa posição dentro do bando do Barba Branca. E, bom, pra dar uma resumida, porque ainda assim é muita coisa, tipo, sobre o Rocks, sobre os membros dele, né, da tripulação do Rocks, a gente tem, né, confirmados nesse capítulo o Edward Newgate, o Barba Branca, Charlotte Linley, a Big Mom, o Kaido, o Shiki, que é, tipo, surpreendente ele voltar aí, né, na história, tipo, a gente teve uma dica de que ele era de uma tripulação, ou ele conhecia o Barba Branca no capítulo 0, que foi um capítulo promocional pro filme Strong World, né? Uhum. E aí mostrava que ele conhecia o Barba Branca de certa forma, e agora a gente finalmente amarra essas histórias, é sensacional, faz muito tempo que isso aconteceu. E comecinho ainda... de One Piece, não foi? Oi? Foi comecinho de One Piece.
Então, o capítulo 0 faz, tipo, 10 anos que aconteceu, né? Por causa que o filme Strong World, acho que estreou, em 2010, mais ou menos. E aí saiu esse capítulo 0, que seria, tipo, um flashback gigante, assim, né? Tipo, mostrando vários eventos que conectavam o Chique com a história de One Piece, né? E agora tem muito mais importância esse capítulo, né? E o mais surpreendente de todos, pra mim, foi o John, que, assim, né... a gente conhece o John pelo tesouro dele, né? Que o Bug, desde o início, sim, ele tá atrás... Ele tava atrás do tesouro, ele foi pego porque tava atrás do tesouro do John, sabe? Eu lembro claramente do Luffy correndo, tipo, mano, por que você tá aqui? Eu tô atrás de um tesouro, sabe? Aí ele olha pro bracelete do Luffy, tipo, mano, o que você tá fazendo com esse bracelete, cara? Sim. E assim, tipo, então a gente tem aí uma conexão com esse cara que ele era um zumbi em Thriller Bark, né? Que ele foi, assim, a história dele aparentemente, ele morreu porque ele não queria dar a localização do tesouro dele pros membros da própria tripulação. Eles foram lá e fizeram um motim e esfaquearam ele, ele morreu. Ele é o zumbi que aparece bebendo, não é? Lá cabeludinho que bebe lá na... Isso, ele é bem clássico pirata, assim, o visual dele, sim, né? Sim. Parece Piratas do Caribe, parece que saiu do filme Piratas do Caribe. Exato. E assim, parecia uma piada no começo, né? E aí o Luffy, por exemplo, ele fica por um bom tempo com aquele bracelete em Shabond, né? E depois até em Impel Down, que ele dá esse mapa pro Bug, que ele queria tanto. E assim... É interessante pensar, né? Eu não vou ficar assim detalhando isso, mas tipo, eu tô começando a achar que a teoria de que o tesouro do John é, na verdade, o Poneglyph vermelho perdido. O quarto e último Poneglyph, do Rose Poneglyph, que vai levar ele pra Laftel. Porque... né? 2 estavam com o Ace Rocks, o Kaido e a Big Mom. Um tava em Zou, né? E aí o quarto estaria, assim, poderia estar com alguém relacionado. Antes eu achava que poderia estar com o Shanks, né? Porque seria o mais provável, assim, o mais... né? Porque ele seria o quarto Yonkou. Mas eu acho que talvez ele realmente se perdeu. E por que se perdeu? Porque ele tá em um lugar escondido que só o John sabe, né? E talvez ele era uma pessoa de confiança do Rocks, ou ele simplesmente roubou o Poneglyph vermelho depois que o Rocks morreu e escondeu. Eu consigo ver o Bug realmente achando esse Poneglyph. Não seria fantástico se o Bug... Seria maravilhoso se o Bug aparecesse. Não, mas tá faltando um? Eu tenho, tá aqui, ó. Puta que pariu, sabe? No final, tudo se amarrar e o Bug, tipo, sabe, virar uma pessoa super importante. É muito foda, assim, né, como o Oda amarra as coisas. E, assim, a gente não teve a informação nesse capítulo, mas a gente sabe, né, juntando as peças, de que a Bak, né, e a Shaki, que tem esses nomes bem parecidos, elas eram também do bando do Rocks. A Shaki, por exemplo, a Shaki eu lembro claramente dela em Sabaody, mas e a Baki, quem que é essa daí? É a mãe do Weevil. Tá respondido. Lembrei. E aí faz a conexão, né, de que o Weevil é provavelmente mesmo o filho do Barba Branca, né? Tipo, deve ser mesmo. E aí, assim, a Shaki, ela assim, foi a primeira conexão que a gente teve com esse passado todo do Rocks. Vocês podem achar, talvez quem assim lê mais casualmente o One Piece, acha que o Rocks foi uma coisa apresentada meio que do nada, né? Ele foi apresentado um pouco antes do Reverie, né? Esse nome Rocks. Mas se a gente realmente parar pra pensar, todo esse grupo tá sendo desenvolvido desde Shabond, mais ou menos, que foi quando a Shaki mencionou que ela fazia parte de um bando que foi perseguido pelo Garp. E isso se conecta com todas as outras informações que a gente tem sobre o Rocks, a mesma época e tudo mais. E né, a gente tem todo esse background gigantesco por trás de todos esses personagens antigos de One Piece, que é sensacional. E pra terminar, né, outros 2 que foram mencionados do bando é o Machado Prateado, que na hora eu pensei Machado, eu pensei no Morgan, que é aquele inimigo super inicial de One Piece, né, que era da Marinha, mas obviamente não é ele. Nossa, mas, assim... Morgan, olha quem você foi, né? O maluco que apareceu, nossa...
Peraí, esse maluco apareceu quando? Foi Don Foi Krieg? na época do Zoro, quando ele tava capturado. Nossa, E o foi Luffy antes do conheceu. Don Krieg, mano. Não, faz muito tempo. Mas, e a gente também tem o Oshoku, que o nome dele vem de um pirata que também existiu, como o Rock, né? E é um pirata, parece que chinês, eu não sei exatamente a origem dele, mas né, pode ter alguma conexão aí com um país também que é o paralelo ao Japão, né? O Wano ou Kano, né? Que é o paralelo à China, em One Piece. Mas enfim, esses dois são bem desconhecidos. Talvez a gente conheça por outros nomes e, né, quando eles forem realmente apresentados, a gente conheça, mas não dá muito pra especular quem realmente são. E assim, continuando aquilo que você falou da Shaq, que comentou, né, que tinha enfrentado o Garp, o que foi esse flashback mostrando o Garp jovem brigando junto com o Gold Rod? Por isso eu não esperava. Pra mim esse foi o ponto alto. Aí, até na enquete lá no Twitter do Samurai Mercy que você fez, né? Eu votei ali que pra mim o que mais impactou foi assim, contarem pra gente o caso, né, o ocorrido de God Valley. Sim. E, meu Deus, o que foi isso? Assim? Isso é a peça que faltava para o incidente que faltava pra gente entender a conexão entre o Garp e o Gold Roger. E também até a posição do Garp, né? Com relação, você dá pra ver que ele não tá ali afiliado ao governo mundial, que no caso seriam os vilões do mundo, sim, sabe? A gente sempre ouviu que ele não era um almirante por escolha própria, não porque ele era fraco. E na verdade ele é um dos personagens mais fortes da série toda, certeza, né? E assim, agora parar pra pensar que ele foi pra God Valley enfrentar na porrada Big Mom, Kaido, Rocks e o Barba Branca de uma vez só, tipo, e mesmo que os Yonkous, né, os que antes não eram Yonkous, né, eles não tinham a mesma força que eles têm hoje em dia, né, talvez o Barba Branca ainda não tinha a fruta dele, o Kaido talvez também não tinha a fruta de dragão, mas mesmo assim, sabe, tipo, os caras eram fortes pra cacete e o cara foi na porrada enfrentar eles e, assim... Agora também tem todo um mistério em volta dessa ilha, né? Acho que é uma das primeiras ilhas que a gente sabe que foram obliteradas. Ela tá fora do mapa, né, cara? Então, até, né, Half-Tail, né, o Laugh-Tail, a gente suspeita que, assim, essa ilha ainda tá inteira, mas God Valley não existe mais. E o que aconteceu? Olha a colisão de poderes que aconteceu ali, né? Então, não sei se é por isso, não sei se teve um Buster Call gigantesco que afundou a ilha toda. Não sei, porque eu acho que eu tô mais pra eles destruírem a ilha com poder, com a guerra mesmo. Ou a ilha ficou, a ilha pode ter, tipo, não afundou no chão, mas ela ficou, assim, inconcebível, sabe, inabitável, assim, do jeito que ficou destruída. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, o nome God Valley, né, contrapõe, por exemplo, Laugh-Tail, que seria a ilha do diabo, né, para muita gente é considerado a Ilha do Diabo, e aí God Valley seria, né, o Vale dos Deuses, e o God, né, vem dos Tenryubitos, né, que são considerados os dragões celestiais. E aí lá era como se fosse um local onde eles deixavam os escravos dele, ou era um segundo local que eles habitavam, e aí aconteceu toda essa guerra. O interessante é que nesse conflito se juntou 3 dos D, o Garp, o Gold Roger e o Rocks. E esses 3 personagens, né, os D, são conhecidos como os inimigos de Deus ou dos deuses, que seriam os inimigos dos Tenryubitos, e eles acabaram se chocando ali, né? E mesmo o Garp sendo um D, mesmo ele não gostando do governo mundial, ele se tornou ali, né, ele ganhou a alcunha de herói da marinha, e acabou virando um cara meio especial, né? E mesmo que ele não queira se relacionar com os Tenryubitos, ele de alguma forma conseguiu que eles respeitassem ele o suficiente, talvez por esse incidente mesmo, para que eles deixassem ele lá na marinha, né? E não perseguissem o Garp também. Então, assim, né? Os sacrifícios que cada personagem faz, né? Os D, eles têm uma história muito interessante, assim, que cada um tem uma justiça e um jeito de sobreviver muito diferente um do outro, né? O Garp conseguiu entrar
de uma forma, assim, né, ele entrou na colmeia dos inimigos, né, e virou, né, um deles para conseguir sobreviver. O Dragon virou, né, um revolucionário, o Gold Roger virou o maior pirata de todos. Então, assim, como esses personagens, os deles, são conectados, né? Então é sensacional como ao longo desses anos de One Piece a gente vê essa trajetória sendo calmamente colocada na nossa frente, né? E assim, né, a gente falou pra cacete sobre Rocks, mas a gente ainda tem as recompensas, a gente não vai falar muito sobre elas, porque não tem muito o que falar. É só apreciar mesmo e achar legal mostrarem finalmente a recompensa de todo mundo que a gente queria ver. Falta alguns, tipo o Dragon, falta, mas a gente viu do Gold Roger, do Barba Branca, né? Sim. Uma curiosidade que eu achei bacana é que, assim, o Gold Roger e o Barba Branca são estabelecidos como as maiores recompensas do mundo de One Piece, dos piratas. Talvez o Dragon não seja considerado um pirata e ele seja ainda maior, mas eu acho difícil. O que eles falam é que os dois são os maiores, mas a Big Mom e o Kaido não. Então pode ser que o Rocks e o Dragon, que a gente não sabe a recompensa de nenhum dos dois, estejam no meio, entre o Barba Branca e o Kaido. Falando no Kaido, ele é atualmente o personagem vivo com a maior recompensa, né, de todos os personagens. Também, né, se o Dragon talvez seja maior ainda a recompensa dele, não sei. É óbvio que, né, sempre lembrando que a recompensa não quer dizer nível poder, de força, né? Claro. Mas por acaso o Kaido é provavelmente um dos mais fortes mesmo, né, do mundo de One Piece. E outra coisa que eu fiquei pensando é qual seria, porque assim, o Barba Branca morreu em Marineford, então eu acho que a recompensa dele não foi atualizada, né? Não faria sentido, né? Atualizar a recompensa de um cara morto. Sim. Mas então seria interessante quanto ele aumentaria depois dos eventos de Marineford, se ficaria ainda maior do que o do Gold Roger, porque ele fez um evento ali, né, de bater de frente com a Marinha. Ele destruiu o centro da Marinha naquela época, né? Tanto que refizeram o quartel novo. Sim. E bom, pra gente correr aqui com assuntos, eu vou deixar do lado aqui uma lista que eu tenho aí de todas as recompensas que ainda faltam aparecer, porque vocês acham que só porque apareceu o Gold Roger já acabou com os mistérios? Não, ainda falta uma caralhada de personagens, principalmente agora os apresentados recentemente, né? Mas também o bando do Roger, bando do Barba Branca, bando do Shanks, a gente ainda não sabe essas recompensas, o próprio Dragon, os revolucionários também, então é muita gente. E os próprios Shichibukais, que agora a recompensa deles vão ser atualizadas, né? O Mihawk, por exemplo. E pra finalizar, falamos muito aqui, mas a gente ainda tem o SSG, que foi aí nomeado, né? Que assim, é o novo plano do Vegapunk, provavelmente, né? Que, de acordo, assim, com o que eu vi na análise do Arthur do Library O'Hara, a forma como é pronunciado em japonês lembra muito sed, né? As frutas, né, falsas, né? Na verdade, como chama? Um produto químico que faz as smiles, né? As frutas falsas. Produzidas pelo Caesar em parceria com Kaido e todo aquele povo do submundo, né? E o SSG, que acabou destronando, né, os Chichibukais, né, deixando eles obsoletos, pode ser as frutas falsas de Akuma no Mi que o Vegapunk conseguiu produzir sem aquelas consequências todas que os Smiles dão pros piratas bestiais, por exemplo, que eles ficam todos aberrações e tudo mais, e que são Akumas no Mi perfeitas e falsas. E aí eles poderiam distribuir isso para todos os membros da Marinha e eles vão ter aí um exército de assim, pessoas extremamente fortes com Akumas no Mi específicas para certas coisas, né? Então, o Vegapunk, a gente sabe que uma cópia assim, melhorada da ideia que ele teve, já usou lá com o César. Não sei, cara. Assim, eu acho que esse aí seria o lance do Kaido. Pra mim pareceu muito que o Sed era tipo uma brisa do Kaido. Tipo, o Kaido queria ter o exército de bichos nervosos dele. Talvez a Marinha pense em alguma coisa mais, tipo uma arma mesmo, ou um jeito de conter, um jeito de anular um usuário, alguma coisa assim, entende?
Porque, não, é assim, se sabe que o Vegapunk estava pesquisando Akumas no Mi, né? Então eu acho que, assim, era uma pesquisa que o César acabou pegando e tentando terminar por conta própria, para ganhar o lucro dele, mas porque ele trabalhou já no passado com o Vegapunk, e o Vegapunk fez a pesquisa dele, entendeu? E ele é um cientista talvez mais inteligente, e aí ele conseguiu aprimorar essa técnica. E a gente sabe também, por um SBS super antigo que o Oda falou, que vai ter um certo cientista que vai explicar pra gente toda a natureza das Akumas no Mi. E as pessoas sempre suporam que era o Vegapunk, porque ele ficou pesquisando todos esses anos sobre as Akumas no Mi. Então, tem evidências aí de que seja isso. Pode ser outra coisa, pode ser uma arma, pode ser um exército de robôs, que nem os pacifistas, mas, né, fica aí nosso questionamento. E no final do capítulo, a gente fica bem claro pra mim, né, que a Marinha, assim, a gente não tem exército pra ir lá em Wano, o Wano tá fora da nossa jurisdição e tudo mais, mas, né, eu acho que no final das contas, por conta de toda essa importância dessa aliança pirata, eles vão ter que ir lá e talvez até um suposto Buster Call em cima do país inteiro, né? Então, eu tava falando com você disso, eu não sei. Porque, tipo, pra mim ainda tem... Eu já falei aqui no Samurai também algumas vezes, pra mim tem mais duas guerras. Essa pra resolver o lance dos piratas, né? Essa briga mais interna, tal, com Kaido, Big Mom. E depois uma briga final onde o Luffy, no caso, vão destronar os Tenryubito, né? O governo mundial, e vão acabar com o vilão do mundo, né? O que causa realmente todos os problemas. Sim. Se você manda um Buster Call agora, e vai ter agora, nessa guerra que seria a guerra, né, intermediária, teve a primeira lá dos maiorais, tinha essa final. Se na guerra intermediária já tiver todos os figurões, né, os Yonkou tudo, Luffy, a marinha inteira, ali no caso no Buster Call, e o que? Os três almirantes, entendeu? Vai ter todos os três almirantes. Eu não sei, pra mim tira um pouco ali da coerência de ter uma outra guerra lá no fundo, se você colocar todo mundo. Pra mim essa aqui tinha que ser um negócio mais realmente só entre os piratas, entende? Por isso que eu fico com o pé atrás. Mas assim, plausível também. Eles vão ter que dar um jeito em um ano, porque o ano tá ficando fora de controle, ali tem um aglomerado de poder muito grande que eles não têm como controlar, né? Então, e assim, umas citações do Oda que ajudam a gente a entender um pouco isso é que teve uma época que ele falou que uma ameaça gigantesca, né, que estava escondida nas sombras do passado, né, ia voltar, e isso um pouco antes de Reverie ele falou, isso provavelmente era mencionando o Rocks e a aliança, né, do Kaido e da Big Mom. E ele já falou também que assim, a guerra que vai acontecer, né, assim, daqui a pouco, né, em breve, vai deixar o Marineford assim no chinelo, vai parecer um passeio no parque, em comparação. Então eu acho que, tipo, isso pode considerar que, assim, talvez a guerra comece só com os piratas, mas no final termine com um envolvimento da marinha e ela interrompa tudo. Ela que ao chegar, né, acabe às vezes encerrando a situação também. Né? Isso é bem típico de One Piece, de sempre alguma coisa do nada surgir e fuder tudo, entendeu? Sim. Mas enfim, a gente já falou muito aqui. Os detalhes que eu queria comentar era só o lance do Pandaman, tá ali na plateia ouvindo o Sengoku, né? Porque o cara que tá dando um reporte ajudando o Sengoku, inclusive com aquele caracol totalmente estiloso, que ele abre um olho de um lado e vê um papel, e depois o outro olho abaixa e solta essa projeção. Nossa, tipo, eu olhei aqui e falei, nossa, olha a criatividade do Oda, olha que bacana, mano. E tá de canto. Só que esse cara que tá com os papéis, ele não é aquele maluco que tava lá em Alabasta, que tem o poder da explosão? Igualzinho o maluco. Não, você tá falando do cara de óculos escuro? Mano. Não. Ele é muito idêntico. Ele é o comandante... O que esse cara tá fazendo aí? Ele era do bando do Crocodile, mano. Não. É idêntico o cara, mano. Você é louco. Um pouco mais velho, assim, sabe? Maiorzinho. No estilo como se tivesse um maluco mesmo, aquele cara lá envelhecido. Mas vou ele até falar, né? Não, mas você tá enlouquecido. Ele é o comandante Brand New, esse cara. E aí, tipo...
Ele aparece faz muito tempo na série. Ele é parecido, mas ele não tem nada a ver com... Putz, tá bom então. Você tá falando, eu acredito em você, mas nossa, eu vi. Sim. Eu fiquei, mano, o que eu tô vendo? Eu preciso perguntar pro Rodrigo o que é isso, entendeu? Mas o Pandaman e o Caracolzinho eu queria falar, né? Ah, sim, é legal, é legal. Bom, então é isso. A gente agora... Eu não faço ideia do que vai acontecer depois desse capítulo histórico. Eu acho Como é que vai ser o próximo capítulo? Entende? Então... Tipo, eles vão voltar para o ano? Vai acontecer mais coisa do mundo? Porque o capítulo passado foi acontecimentos. Esse aqui, acontecimentos. Será que vai voltar para o ano agora? Vai começar o ato 3? Eu acho que pode voltar, assim, no final do próximo capítulo, né? Mas eu também achava que nesse capítulo ele ia voltar. Eu não sei mais. Eu largo a mão de saber o que vai acontecer. Pode aparecer o Enel no próximo capítulo. Eu já falei isso no capítulo passado. Mas ia ser muito foda. O Enel, né? O Enel vai voltar, mas eu não sei quando. Mas, tipo... enfim, mas a gente só espera aí e graças a Deus vai ter capítulo semana que vem. Isso foi muito bom. Pelo menos o Oda não tá sendo filho da puta com a gente em botar, tipo, sei lá, final do capítulo passado e não botar esse capítulo. Ou esse capítulo acabar e ter que esperar mais uma semana aí de ato. Pelo menos, né? Mas eu acho que da próxima semana não escapa. Acho que vem próxima semana, starta, né? Começa ali o terceiro arco, daí vai dar um hiato, depois no outro capítulo lá, aí vai começar a voltar o Luffy, a galera. Sim. Não sei, eu não faço ideia. Mas enfim, sobre lá no Twitter, né? A gente faz a enquete do que vocês acharam do capítulo. E lá, né? Ainda tem gente que não amou, assim, né? Mas é até sempre um troll, eu acho. Mas, tipo, 83%, né, do pessoal achou que gostou pra cacete, deu excelente. 10% pra ótimo, 3% pra bom e 3% pra meh ruim. E eu também fiz uma outra enquete falando que o que mais explodiu a cabeça de vocês durante esse capítulo. E o curioso é que as recompensas foi o menos votado, né? Ele ficou em 5%. O que mais explodiu a cabeça de vocês foi o Hawks de Shebeck, né? A história dele e tudo mais, com 36%. E o incidente de God Valley com 27% também, mas... em segundo lugar mesmo ficou que vai a surpresa, né? O nosso alívio de ter esse capítulo semana que vem, que ficou com 32%. E, enfim. Bom, muito obrigado para quem ficou até aqui, né? Ouvindo aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal para mais análises profundas sobre todos os capítulos e daqui para frente de One Piece. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Falou! Falou!